E aí, galera, beleza? Vamos recomeçar nosso conteúdo, História Geral. Deixa eu pegar meu áudio, meu foninho de ouvido para a gente começar nossa aula de hoje. Nós que estamos em História Geral, né? Estamos aqui imediatamente abrindo o nosso roteiro de estudos. E estamos agora nos Estados Unidos, no século XIX. O objetivo da aula de hoje é entender como foi a trajetória dos Estados Unidos no século XIX, nos anos 1800. Essa trajetória que culminará no século XX, na transformação dos Estados Unidos como grande potência econômica mundial, logo após a Primeira Guerra Mundial, não é? Então a aula de hoje começa agora, beleza? Vamos na introdução. O processo de independência do Brasil, dos Estados Unidos, né? O processo de independência dos Estados Unidos, gente, foi resultado de uma guerra contra a Inglaterra. Só que o problema é o seguinte: quando os americanos conseguiram a sua independência, o território americano era um território muito limitado, né? Se você pensar, as 13 colônias estavam limitadas à faixa litorânea do Oceano Atlântico, ok? Então, é um espaço reduzido de terra. Então, automaticamente, com a independência dos Estados Unidos, houve uma chegada muito grande, um contingente muito grande de imigrantes que foram viver nesse novo país, né? E o que aconteceu? O espaço era muito reduzido, a população era crescente, então houve a necessidade de se ampliar os espaços para abrigar essa população cada vez mais crescente dos Estados Unidos. É o que nós chamamos esse processo de marcha para o oeste, ou seja, a população americana sairá, né, da faixa litorânea atlântica em direção à faixa litorânea do Oceano Pacífico, e esse caminho é em direção ao oeste. Daí o nome Marcha para o Oeste, para a conquista de espaços para abrigar a população dos Estados Unidos. Se você pensar, o território americano é um território muito grande, é um dos maiores países do mundo, tem saída para o Oceano Pacífico, tem saída para o Oceano Atlântico, tem acesso à América Central, tem acesso à América do Sul, é possível um acesso, claro, pelo Pacífico à Ásia, enfim, e tem, claro, total acesso para a África. Então, o território, o oceano, né, a geografia dos Estados Unidos é muito favorável para eles expandirem seus interesses mundo afora, tá? Agora, essas planícies centrais, no caso do processo de expansão para o Oceano Pacífico, certo, gente? Esse processo de expansão para o oeste resultará na transformação das planícies centrais, ocupação das planícies centrais, com a criação de gado. Nós temos o centro dos Estados Unidos sendo basicamente utilizado para a criação bovina, ocupação e criação bovina. Deixa eu fechar aqui a janela, porque tem um cachorrão latindo bastante lá embaixo. Eu estou no 7º andar e tem um cachorro que parece que está latindo aqui na janela. Enfim, beleza. Mineração também, o território americano foi utilizado para extração de ouro, principalmente, tá? Só que o que você não pode esquecer é que esse território que está no caminho dos colonizadores é um território ocupado pelos índios. Então haverá um processo de choque, né? Haverá um choque nesse processo de expansão. Tá? A população nativa está no caminho dessa população colonizadora. Então, os índios estão aqui habitando o território e o colonizador vai chegar e, naturalmente, haverá um choque. Por isso, muitas guerras vão acontecer em razão das tribos nativas indígenas americanas resistirem à ação do colonizador. Tudo bem? Bem, uma coisa interessante nessa história toda é o chamado bloqueio continental. Napoleão Bonaparte, lá na Europa, no seu processo de expansão, você viu comigo, lembra? Agora há pouco,
Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental à Inglaterra. Você lembra disso? E a Inglaterra meio que perdeu, né? Enquanto Napoleão estava em expansão, a Inglaterra meio que vai perder o comércio europeu, porque Napoleão fechou a Europa, fechou a Europa ao comércio britânico. A Inglaterra falou assim, caramba, perdemos o comércio europeu, então nós vamos tentar retomar o controle sobre a nossa colônia na América. Por isso que nós tivemos uma nova guerra dos Estados Unidos contra a Inglaterra. A Inglaterra tentou recolonizar as 13 colônias. Isso aconteceu entre 1812 e 1814. Você sabia dessa ou não? Para muitos alunos, todo ano que eu dou essa aula, eles contam, acham isso uma novidade. Ah, teve 2 guerras? Teve. A Inglaterra perdeu na primeira, os Estados Unidos conquistaram a sua independência. Aí, no século XIX, o Napoleão fechou o comércio europeu, né, dos países que ele conquistou para a Inglaterra. A Inglaterra falou assim, sem o comércio europeu, vou ter que olhar de novo para os Estados Unidos, vou ter que reconquistar os americanos. Só que dessa vez eles tentaram e mais uma vez eles perderam. Em 1814, foi definitivamente selada a paz entre a Inglaterra e os Estados Unidos, a sua ex-colônia. E isso aconteceu com a assinatura da paz eterna de Gandhi, ou seja, é o fim definitivo da resistência americana contra o domínio britânico. Legal, né, gente? Gostaram dessa? Beleza. Bom, o processo é... A nação está ficando grande, certo? E é claro que para isso se consolidar é preciso estimular um sentimento nacionalista no povo americano. E ninguém melhor do que isso, que ninguém fez melhor isso do que o presidente James Monroe, que vai lançar em 1815, presta atenção nessa data, em 1815 ele lança a doutrina Monroe. Né? O que dizia a doutrina Monroe? A América é para os americanos. Por que eu pedi para você prestar atenção nessa data? Porque o ano de 1815 foi o ano em que caiu Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte capitulou, né? Foi freado pelas nações europeias. E o que aconteceu? As nações que venceram Napoleão falaram assim, agora nós vamos restaurar o absolutismo e nós vamos tentar, inclusive, recolonizar as nações que nós perdemos durante o processo de independência das nações europeias. Inclusive, é a próxima aula de vocês, tá? Beleza? Então, o que as nações europeias falaram? Vamos tentar recolonizar geral. Vamos tentar recolonizar. Portugal falou, vou tentar recolonizar o Brasil. A Espanha falou, vou tentar recolonizar a América Espanhola. Só que aí os Estados Unidos falaram assim, vai nada. E em 1815 eles lançaram a doutrina Monroe, que pregava o seguinte, América para os americanos, ponto final. Então chega de ingerência europeia, chega de querer mandar na América, europeus, vaza, porque a América é para os americanos. É claro que por trás dessa estratégia americana existe, sim, um interesse dos Estados Unidos em dominar o continente americano. Tudo bem? É claro que existe. América para os americanos, tem gente que traduz isso dizendo América é para os norte-americanos e tal. O professor antigamente fazia essas coisinhas. Mas agora o fato é que faz muito sentido essa estratégia dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles lançam mão de um projeto industrialista no final do século XIX, né? E vão querer vender os seus produtos industrializados para as nações americanas, tá? E não vão querer ver a Europa concorrer mais uma vez com eles, beleza? Outra coisa interessante é que essa ideia de defender o continente americano, ela é muito bem recebida pelas nações da América, claro, beleza, isso é bom, isso é importante e tal. Apesar da Inglaterra exercer uma forte influência na América do Sul, por exemplo, né, na América Central, é o começo de um processo que vai culminar mais tarde na transformação e na consolidação dos Estados Unidos como potência econômica regional e mundial, convenhamos. O outro ponto importante é o chamado destino manifesto. O que é o destino manifesto, amores da minha vida? É a ideia de convencer a população americana de que ela foi a população escolhida para ser a responsável pela formação da maior nação do mundo. Então, você foi destinado, você foi predestinado a fazer parte dessa nação mais poderosa do planeta. A mentalidade calvinista, né, a crença na predestinação ajudou bastante a disseminar a ideia de que o povo americano era um povo escolhido. Entendeu? Até hoje. Até hoje, se você vai aos Estados Unidos, você percebe. Né? É diferente. Aquela galera é diferente. Assim.
sabe? Parece que eles têm essa postura de liderança, né? Eles, eles meio que desconhecem a história dos outros países, entendeu? Você vai aos Estados Unidos, o cara acha que a capital do Brasil é a Argentina, é Buenos Aires, e que a capital da Argentina é o Rio de Janeiro, entendeu? Meio que não dão bola para os outros. Nossa, você tem que saber da gente, a gente não tem que saber de você. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito forte dos Estados Unidos, entende? Essa ideia de ser nação soberana, tá? Ela começa a ser edificada no século XIX, querendo ou não dá para negar, né? Os caras fizeram isso muito bem. Né? Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, no 4 de julho, para tudo, velho. Para tudo, é churrasco no quintal de casa. Aí os caras vão lá e levantam a bandeira, né? Eles hasteiam a bandeira, cantam o hino dos Estados Unidos, soltam o rojão, as crianças todas vestidas com roupas tradicionais do país. Isso é sentimento de pertencimento à nação, né? E isso é muito forte nos Estados Unidos, não dá para negar isso. No cinema, por exemplo, você pode ver, né, os americanos sempre resolvem os problemas do mundo, né? Você assistiu aquele filme Independence Day, lembra? Que o presidente americano, né, dá a vida, não é Independence Day, não, é 2012. Eu adoro filme de catástrofe, não sei se vocês gostam, mas 2012 é um filme que fala sobre o calendário maia, previu o fim do mundo, não sei se vocês se lembram disso. E os caras, eu tô contando para você entender o destino manifesto, né? Esse negócio do povo brincando seu povo escolhido, ele se achar que é escolhido porque os caras são os poderosos e tal. E não sei se você assistiu esse filme em 2012 com o John Cusack, fala sobre uma previsão que o calendário maia tinha lançado de que o mundo acabaria em 2012, por volta de dezembro de 2012. E aí mostra, o filme conta a história de que havia um complô das nações poderosas, dos grandes líderes, de criar uma espécie de nave que sobreviveria àquela catástrofe climática a qual a Terra estava condenada. O núcleo da Terra começou a sobreaquecer e a Terra seria tomada por terremotos e maremotos e a humanidade seria extinta. Só que aí, como descobriram isso a tempo, criaram uma cápsula onde, certamente, um grupo de pessoas privilegiadas seria responsável pela perpetuação da espécie. E aí, um dos líderes desse processo é o presidente americano, né? Que se nega a ir a essa cápsula quando percebe que ia abandonar a humanidade. Tipo assim, eu vou ficar aqui com todos e não vou abandonar o povo, porque o povo precisa de mim. É aquela história de que eles são corajosos, que eles vão defender e vão proteger a humanidade e tal, né? É isso, esse é o chamado destino manifesto. Não sei se vocês estão gostando dessas comparações, mas é o que eu tenho aqui para vocês entenderem que isso é muito forte nos Estados Unidos, esse sentimento de nação, de pertencimento, né? O povo americano se sente muito unido, porque eles são responsáveis por proteger o continente americano contra a exploração europeia histórica. Na verdade, o que na verdade, é um sentimento nacionalista muito forte na sociedade, no cotidiano do povo dos Estados Unidos. Historicamente, também não dá para negar que há uma certa divergência entre o norte e o sul dos Estados Unidos da América. O norte é a região norte, né? Você pega as 13 colônias, você pega o litoral do Oceano Atlântico, você divide em duas partes. A região norte é uma região mais industrializada, você sabe, né? O norte é industrializado, o norte tem trabalho livre, enquanto o sul tem trabalho escravo e é agrícola, entende? Então, essas divergências entre norte e sul estavam relacionadas, sobretudo, à questão da escravidão. Porque, assim, igual o Brasil não conseguiu abolir a libertação de Portugal e a sua independência, mas não tinha libertado os escravos. Então, durante todo o nosso período imperial, apesar de livres de Portugal, nós preservamos a escravidão aqui dentro. Os Estados Unidos, do mesmo jeito. Quando eles conseguiram a independência da Inglaterra, eles preservaram a escravidão em suas terras. A escravidão não foi abolida nos Estados Unidos com o fim do período colonial. Não. Assim como o Brasil, os Estados Unidos preservaram a escravidão mesmo após a independência. Certo? Só que o norte queria acabar com a escravidão. O norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos queria preservar a escravidão porque dependia dela. Tá? Então, o que aconteceu? Essas divergências entre norte e sul em relação ao fim da escravidão resultou na assinatura de alguns tratados que eu cito para vocês, como, por exemplo, o Acordo de Missouri,
esse acordo Missouri libertava os estados abaixo da linha do Equador de decidir sobre a escravidão, né, que queriam manter a escravidão, mas liberava os estados acima da linha do Equador, portanto, os estados ao norte, de acabar com a escravidão em suas terras. Então, a linha do Equador seria estabelecida pelo Acordo Missouri, abaixo, quem quiser manter, mantém, acima da linha do Equador, quem quiser acabar com a escravidão pode acabar, e isso foi o que aconteceu. Tá? Em 1850, a Califórnia, pelo compromisso Clay, vai abolir a escravidão. Rafa, mas por quê? Porque a Califórnia estava abaixo da linha do Equador, então ela não tinha sido beneficiada pelo Acordo Missouri. Entendeu? Então a Califórnia garante o fim da escravidão em suas terras por meio do compromisso Clay assinado em 1850. Beleza? E aí vem a lei Kansas-Nebraska. Essa lei é muito importante também, por quê? Porque ela vai conferir, olha que legal, isso é federalismo puro, né? A autonomia para os estados tomarem a decisão. Se você quiser acabar com a escravidão, você acaba. Tá? Se a Califórnia quer acabar com a escravidão, acaba. Tá? A Nebraska quer, acaba. Kansas, acaba. Entendeu? Quer manter a escravidão na Virgínia do Sul? Continua com ela. Então, pela lei Kansas-Nebraska, os estados teriam autonomia para decidirem em relação à abolição da escravatura. Isso, como eu falei para você, está evidente aí em federalismo. Ô, Rafa, o que é federalismo? Você sabe o que é federalismo. Federalismo é quando você confere aos estados da federação a liberdade. Tá? Dar aos estados liberdade para tomarem decisões acerca de qualquer assunto. Por exemplo, nós estamos vivendo, só um paralelo, tá? Paralelo com o momento de hoje. Nós estamos vivendo uma crise com o Covid, com a pandemia e com o avanço desse vírus nefasto aí, que tem tirado o nosso sossego, né? Então, um exemplo do federalismo é o Brasil. O Brasil está sendo um país bastante federalista nesse sentido. Por quê? Porque os estados estão tomando decisões, né? O estado de São Paulo, por exemplo, decidiu fechar o estado, né? Nós vamos fechar porque a gente acredita que fechando o comércio, fechando tudo, nós vamos conter o vírus. Já tem estados que acreditam diferente. Santa Catarina, por exemplo, é um estado que não fechou praticamente, porque acreditava que não era necessário. Tem menos casos aqui em Santa Catarina. Em São Paulo tem bastante caso, tem que fechar. E isso é uma certa liberdade. Entendeu? Estados têm liberdade para tomarem decisões. O que é? O localismo se sobrepõe ao poder central. Entende? O presidente do Brasil falou, tem que abrir tudo. E os estados, ora, concordavam com ele, ora, discordavam dele. Entende? Então, os estados podem, eles têm essa autonomia. O Brasil o Brasil o que é? Uma república federativa, né? Uma república federalista, não é? Legal, né? Entende? Então, esse tratado Kansas-Nebraska é um exemplo do federalismo americano. Tudo bem? Beleza? Estado que quiser, mantém. Estado que não quiser, mantém a escravidão. Acabe com ela. Tá? Outro ponto importante, xoxonhos, é a questão da terra, beleza? A terra é problema. Por quê? Porque a terra está sendo disputada. Né? Os índios perderam essas terras, houve uma guerra. Não houve? Uma guerra entre índios, que eram donos das terras, contra os colonizadores que estavam em direção ao oeste. Pois é, essa guerra, essa necessidade de ocupação vai resultar em choques com os índios, mas, ao mesmo tempo, alguns colonos começaram a duvidar da possibilidade de ir para o interior. Muito frio, não tem incentivo, vou lá para ficar pobre, entendeu? Então, o governo começou a estimular o povoamento do interior, dar a quem quisesse povoar o interior uma oportunidade. Olha, e aí o governo fala assim, se você for realmente para o interior, se você colonizar o interior, cidadão comum, entendeu? Nós vamos dar-lhe as terras. Você vai ser dono da terra por meio do chamado Homestead Act, a lei do Homestead, que seria a concessão de 160 acres de terra para quem quisesse morar nessas terras. Bastava você ser maior de idade e ocupar essas terras por 5 anos.
Se você for maior de idade e ocupar essas terras por 5 anos, ao passar 5 anos, você passa a ser dono dessa terra. Ou seja, nos Estados Unidos cresceu o incentivo à cessão de terras, que é o que aconteceu no Brasil. O Brasil seguiu a contramão. Né? Enquanto os Estados Unidos concederam terras, tipo reforma agrária, né? O Estado deu terra para o colonizador, no Brasil, o que aconteceu? Houve um processo de concentração de terras. Lembra, em 1850, você que está tendo a história do Brasil, em 1850 o governo brasileiro assinou a Lei de Terras de 1850, que permitia que só pudessem comprar terras brasileiros, que basicamente eram ricos, né? Porque o governo proibiu a terra ser acessada se não fosse por meio da compra. Então, no Brasil, a Lei de Terras, criada em 1850, concentrou, agravou o processo de concentração fundiária, enquanto nos Estados Unidos nós temos o quê? Uma lei que garante acesso à terra, mais ou menos, faz a conta aí para mim, né? Quanto que dá 160 acres em metros quadrados, em quilômetros quadrados, mas você vai ver que não é pouca coisa não, é bastante coisa. Beleza? Tranquilo? E isso acabou estimulando a galera. Opa, então peraí, eu vou, né? Porque, pô, se eu ficar lá 5 anos, daqui a 5 anos eu sou dono da minha própria terrinha, eu vou plantar minhas coisinhas e tal. Pô, ficou muito bacana, não é? Então, houve uma rápida ocupação graças a uma ação do governo americano de estímulo ao povoamento do interior. Beleza? É nóis? Bom, o que acontece? Aí, galera, as coisas começaram a ficar um pouquinho complicadas no campo político. Por quê? Porque houve uma separação, né? Os estados do Sul e os estados do Norte ficaram muito preocupados com o futuro dos Estados Unidos nesse sentido, porque assim, o país caminhava para uma rachadura, porque o Sul era escravista, o Norte não, entende? E a escravidão não tinha acabado, apesar daquelas leis lá, que eu acabei de citar para você, a escravidão continua. E a gente tinha no campo político uma grande rivalidade, porque nos Estados Unidos, aqueles dois partidos que até hoje existem, né? O Partido Republicano, que é hoje o partido do... Se você pegar a eleição americana, só para você entender, hoje é o partido do Donald Trump, né? Os republicanos, eles eram defensores da burguesia e eram totalmente anti-escravistas, tá? Eles eram totalmente contrários à escravidão. E os democratas, que seria o partido do Joe Biden, né, que é o candidato à sucessão do Donald Trump, os democratas eram defensores dos latifundiários e favoráveis à escravidão, defensores da escravidão, certo? E aí o que aconteceu? O republicano Abraham Lincoln assumiu a presidência, venceu a eleição, virou presidente. No seu discurso durante a campanha falava: eu vou acabar com a escravidão, se eu for presidente dos Estados Unidos a escravidão será abolida. E aí, com a eleição do Lincoln, os estados do Sul tremeram na base, né? Porque, pô, o Lincoln vai acabar com a escravidão. O que o Sul fez? O Sul criou um novo país. Então, o Sul declara a independência do restante dos Estados Unidos, criando um novo país totalmente escravagista. Aí o Norte falou assim: não, vocês são Estados Unidos, nós não vamos deixar isso acontecer de jeito nenhum. Entendeu? Então o Norte faz uma guerra contra o Sul para evitar que o Sul se separe. Como é que é o nome dessa guerra? Guerra de secessão. Norte e Sul se separam. O Sul se separa do Norte, o Norte não queria separar, né? Então o Sul se separa do Norte, batalhas são travadas, mas o Norte está mais forte e acabou vencendo essa batalha. Coloca aí o nome da guerra, né, gente? Né? Tá aqui, perdão, já tinha colocado, né? A Guerra de Secessão. Tudo bem, galera? Beleza? Então, as vitórias do Norte acabaram, o Norte acabou triunfando, né? E, claro, o país foi reunificado. Assinaram, portanto, a 13ª emenda. Os Estados Unidos assinam a 13ª emenda, que acaba definitivamente com a escravidão nos Estados Unidos no ano de 1864. Preste atenção no que eu vou te dizer, tá? Ó, em 1864 foi abolida a escravidão nos Estados Unidos. Quando ela foi abolida no Brasil? 24 anos depois ainda. Então, os americanos aboliram a escravidão 24 anos antes dos Estados Unidos. Lincoln foi morto por um ativista escravagista logo depois, tá?
pelo fato dele ser contra a escravidão, ele foi assassinado. E é claro que com a escravidão, com o fim da escravidão, com a 13ª emenda que marca o fim da escravidão, isso não quer dizer que acaba o preconceito de raça nos Estados Unidos. Por exemplo, a Ku Klux Klan é uma entidade, né, uma instituição completamente maluca que defende a separação e a execução de negros, né, a separação de negros e brancos e a execução de negros, né? É um movimento que ainda hoje existe, pouca gente, não acredito ser muito grande, mas que é absurdamente preconceituoso. Tá? Então, a separação de raças nos Estados Unidos continuou existindo. Apesar do fim da escravidão, negros ocupavam ônibus destinados a negros, brancos ocupavam ônibus destinados aos brancos, escolas para negros, escolas para brancos. Essa separação, a gente chama de segregação racial, ela vai durar até o século XX. E pessoas vão se destacar lá no século XX lutando contra essa segregação racial, né? Contra esse preconceito de raça. Um dos caras mais fantásticos nessa luta contra o preconceito e contra a segregação racial nos Estados Unidos foi o pastor Martin Luther King, que vai lutar contra o preconceito e vai morrer por causa disso, inclusive, certo? Então, apesar da 13ª emenda acabar com a escravidão no Brasil, nos Estados Unidos, ela não acaba com o preconceito e com a separação entre negros e brancos dentro daquele país. Beleza? Outra coisa importante também, tá, é falar um pouco do imperialismo. A gente vai entrar aqui no imperialismo americano, tá? O imperialismo americano na América Latina, ele se deu de forma pacífica ou de forma violenta. Tá? Os países que resolvessem, digamos assim, aceitar o domínio americano, tinha um bom relacionamento com os Estados Unidos, uma boa parceria econômica, mas havia também países que resistiam. E aí essa resistência, os países que resistiam à dominação americana, era aplicada a política do Big Stick, ou a política do grande porrete, que seria a imposição da força para a dominação. Casos, por exemplo, como o caso cubano, né? No século XX, da resistência cubana ao domínio americano, por exemplo. No caso do México, né? Os Estados Unidos lutaram contra o México e tomaram territórios que eram mexicanos, por exemplo, o Texas, que é um território muito rico em petróleo, era do Texas e os americanos tomaram. Então, aquela coisa toda que mostra aí que os Estados Unidos estavam dispostos a usar a sua força para impor a sua vontade e o imperialismo sobre as nações latino-americanas. Tá? Um exemplo legal também do imperialismo americano, interessante, não legal, mas interessante, é o Canal do Panamá, que foi uma obra suntuosa que permitiu que os americanos fizessem uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. O Canal do Panamá garantiu a expansão do comércio americano, e a expansão desse comércio americano no século XIX vai culminar no século XX na transformação dos Estados Unidos na maior potência econômica mundial do mundo. Estou zoando, é só zoar, tá? Beleza? E aí a gente vai falar rapidamente do imperialismo, tá? Esse imperialismo aqui, ó, deixa eu só ver, é isso. Esse imperialismo, bebezinhos, é o que a gente chama de domínio das nações europeias sobre os continentes submetidos continentes mais fragilizados, vamos pensar assim. Tá? Tipo assim, Europa impõe o seu domínio econômico sobre a África. Tá ligado? Entende? Então, a partir da Revolução Industrial, nós tivemos a expansão da indústria. E quanto mais você produz na indústria, mais mercado consumidor você precisa, não é? E aí, novas potências econômicas vão surgir, porque com a Revolução Industrial tinha só a Inglaterra. Com a expansão da Revolução Industrial pelo mundo, você tem na América os Estados Unidos, na Ásia tem o Japão, e na Europa outras nações se industrializam, como a França, como a Itália e como a Alemanha. Então, estou colocando 6 países que se industrializam e esses caras vão precisar de mais mercados consumidores, certo? Imbuídos de um sentimento determinista, né? De que, olha, povos desenvolvidos precisam de espaço para se desenvolver e expandir a sua economia, né? E também pela postura chamada de darwinismo social, de que nações civilizadas devem levar a civilização e o progresso para regiões
pauperizadas e atrasadas, isso vai, de certa forma, moldar o que nós chamamos de neocolonialismo. Ou seja, as nações ricas vão impor o seu domínio sobre regiões, continentes mais frágeis. É claro que tem que se respeitar a independência da América, mas a Ásia e a África serão utilizadas como as novas colônias do século XIX. Daí o nome neocolonialismo. Quando você fala colonialismo, você se refere ao Brasil, à América Espanhola. Quando nós falamos, isso no século XVI, quando nós falamos de neocolonialismo, nós estamos nos referindo ao continente africano, nós estamos nos referindo ao continente asiático e tal. Beleza? Bom, por exemplo, imperialismo na Ásia. Se deu a Índia foi dominada pelos inglaterres. A Índia foi dominada pelos ingleses, certo? E os indianos se revoltaram. Tem uma resistência, tá? Os indianos tentam resistir ao domínio britânico através da revolta dos cipaios. Sabe quem eram os cipaios? Sabe não? Sabe, né? Os cipaios eram soldados indianos que trabalhavam para o governo britânico. Eles se recusaram a cumprir uma determinação do governo britânico de lubrificar os rifles com gordura animal, com sebo animal. Esse sebo era retirado da vaca, e a vaca, para os indianos, é sagrado. Então os caras falaram assim, aqui não, farroupilha, nós não vamos lubrificar rifle com sebo de um animal que para a gente é sagrado. E aí, claro que esses caras vão se resistir, mas não adianta. A dominação britânica na Índia se dá até o século XX, tá? Beleza? Tranquilo ou não? Na China também, a Inglaterra domina, os chineses vão resistir a uma ação da Inglaterra de explorar o ópio na região. O ópio é uma substância que tem propriedade viciante, é uma droga, né? E era explorada, e os ingleses ganhavam muito dinheiro explorando o ópio na China. Os chineses questionaram isso, falaram isso não é bom para a saúde do povo chinês, e eles vão resistir e vão promover a guerra do ópio, certo? A Inglaterra vai vencer essa guerra e vai impor o Tratado de Nanquim para os chineses, tá? E esse Tratado de Nanquim simplesmente vai garantir o comércio britânico sobre a China por meio da abertura dos portos e o controle britânico sobre a cidade-estado de Hong Kong. Esse controle britânico sobre esse território chinês vai se estender até 1997, quando Hong Kong será devolvida à China. Eu me lembro desse dia. Em 1997 eu tinha... Quantos anos? Não vou falar. Tá? Então, esse é o Tratado de Nanquim, tá? E não esqueça também da Guerra dos Boxers. Os Boxers era uma sociedade secreta chamada bonito nome, Sociedade Secreta dos Punhos Fechados, certo? Esses caras eram chineses, tá? Os Boxers eram chineses que praticavam atentados e rebeliões contra o Estado britânico. Eles eram contra a dominação britânica, certo? Então eles fizeram uma resistência contra os ingleses nessas chamadas guerras dos Boxers, que seria o quê? Praticar atentados para impedir ou atrapalhar o domínio britânico sobre a China. Tudo bem? Beleza? Isso tem caído muito pouco, por isso que eu passei um pouco rapidamente sobre esses assuntos, tá? Você talvez veja isso também em geografia. E o Japão, o nosso amado país que eu mais admiro em termos de cultura, o Japão passa por um processo de modernização também, beleza? O Japão vai passar por um processo de modernização, que seria o fim do chamado feudalismo japonês, né? Que é a chamada Era Meiji, que vai promover uma grande mudança econômica no Japão a partir de um processo de industrialização do país. A Era Meiji vai fazer com que o Japão se industrialize e olhe para o continente asiático e fale, eu vou dominar a Ásia. Só que quando o Japão fala, eu vou dominar a Ásia, os Estados Unidos também falam, eu vou dominar a Ásia. Então, Japão e Estados Unidos vão brigar pelo mesmo continente, a Ásia. E isso vai resultar em tretas entre esses dois países que vai culminar lá na frente, naquela tragédia, que você sabe que eu estou falando, né? Aquela tragédia de agosto de 1945. As bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas eu falo sobre isso daqui uma semana ou duas. Beleza, gente? É isso. Vamos lá, vamos terminar. E o imperialismo na África se deu basicamente por meio da Conferência de Berlim, beleza?
A Conferência de Berlim, galera, a Conferência de Berlim foi a divisão do continente africano e a dominação do continente africano sobre as nações europeias. Tá? Então, a África, se pega a África, por exemplo, se colocar a África, o mapa da África em cima da mesa, parece que você vai ver que ele foi feito com régua, não é? Foi. De fato foi. Tá? As nações europeias dividiram o continente africano, certo? E é claro que quem leva a maior vantagem são as nações consolidadas. Inglaterra e França ficam com a maior parte do continente africano. A Itália e a Alemanha, por exemplo, ficam com a menor parcela porque eram nações recentemente consolidadas, unificadas, certo? Então, a Conferência de Berlim nada mais é do que a divisão da África entre as potências europeias. E é claro que essa Conferência de Berlim, ao dividir a África, ela desconsiderou, por exemplo, as diferenças regionais. Por exemplo, colocaram sobre o mesmo território tribos rivais históricas, certo? Essas tribos aqui, A e B, sempre viveram distantes. Agora elas terão que viver no mesmo território. Por quê? Porque quem dividiu a África não conhecia essas diferenças internas. Por isso que até hoje a África é cheia de guerra civil e tal. Tá? Beleza? Um caso interessante é o caso da África do Sul, né? Que a África do Sul vai ter ali uma guerra entre ingleses e os boeres, que são holandeses que vivem na África do Sul há um tempo e eles vão resistir à dominação britânica na África do Sul, certo? E aí o que acontece? Os boeres, na Guerra dos Boeres, a Inglaterra vence e consolida o seu domínio sobre aquele país, que é um dos mais importantes do continente africano, mas o fato é que aquele continente africano, dominado pelas nações europeias, será super atrasado economicamente. Quando vier a independência dessas nações, o que você vai encontrar ali é muita miséria, muito caos. E, é claro, as elites desses países que, uma vez consolidarem suas independências, serão elites que vão usar esse poder, né, e vão usar de ditaduras para controlar o poder político dessas nações que lá na frente consolidarão a sua liberdade em relação às nações europeias. Mas a descolonização da África, a descolonização da Ásia, eu falo com vocês lá na frente, ainda daqui umas 2 semanas também. Beleza, gente? Um beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Aula encerrada. Beijoca.